Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Para quem está nos acompanhando ao vivo, caso você esteja assistindo esse vídeo gravado e depois postado aí nos meus canais, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal se não for inscrito. Vamos chegando porque agora é diferente, o tema da live é diferente. Acabei de fazer uma live falando sobre concurso de polícia, mas o tema da live agora não é especificamente sobre direito penal. O tema da nossa live é o circo pegou fogo e agora. E por que é que eu resolvi fazer essa live? Boa noite, Mônica. Por que é que eu resolvi fazer essa live? Porque eu recebo sempre ao longo da semana mensagens principalmente de ex-alunos de primeira fase de OAB. Pessoal que, primeira e segunda fase, principalmente, pessoal que fez segunda fase de OAB aqui no JUS 21 comigo, passou na OAB, que está começando a vida profissional, muitos alunos que passaram na prova passada da segunda fase, que receberam agora recentemente a carteira, que estão começando a vida profissional, e também gente que está recomeçando, precisando recomeçar a vida profissional. Eu recebo muita mensagem de pessoas que perguntam assim: Giovanni, eu tenho o meu emprego, mas meu sonho é ser delegado de polícia, meu sonho é ser agente de polícia, vale a pena arriscar, vale a pena aventurar? E eu tenho sempre muito cuidado para responder a essas pessoas, porque na hora que alguém faz esse tipo de pergunta, essa pessoa normalmente está precisando de uma tábua, de um norte, e eu posso estar consciente ou inconscientemente influenciando a vida de alguém e que eu posso estar causando uma diferença muito grande para o bem ou para o mal. Então, eu disse para várias pessoas que me mandaram essa mensagem desde a semana passada, eu disse: olha, eu vou fazer uma live e vou tentar responder do meu jeito nessa live. E é isso que nós vamos tratar hoje. O dia que o circo pegou fogo. E agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou tirar aqui os comentários, depois eu boto os comentários de volta aí para vocês perguntarem. Quando foi que eu escutei essa expressão pela primeira vez? O dia que o circo pegou fogo, e por que é que eu me lembrei dela hoje? Eu sou cearense de nascimento, como vocês sabem, moro em Pernambuco há muitos anos, tal, mas eu morei um tempo da minha vida, por uma série de situações, em Fortaleza. Isso há muito tempo. E quando eu morava em Fortaleza, estava começando ali um movimento muito forte do humor cearense. O humor cearense sempre foi muito forte. Chico Anísio, Tom Cavalcante, Renato Aragão, entre outros. Mas naquele tempo que eu morava lá, estava assim se expandindo de uma forma muito rápida. Os novos artistas do humor cearense se apresentando em barzinhos, pizzarias, alguns de cara limpa, outros com personagens. E eu me lembro que eu fui a um show uma vez, eu não sei se ainda existe esse local, num local chamado Show Pizza, que ficava próximo aonde hoje é o Shopping Guatemi de Fortaleza. Você tem o Shopping Guatemi, esse Show Pizza ficava do outro lado. Você atravessava a avenida, do outro lado era o Show Pizza, tinha um negócio de vender carro usado, tinha o Show Pizza. E eu fui assistir, pela primeira vez, eu não conhecia pessoalmente o show do Tiririca. O Tiririca estava estourado com a história da Florentina, que muitos de vocês não eram nem nascidos, quando ele estourou com aquela música Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. E ele foi fazer um show lá, nessa Show Pizza lotada, era o Tiririca e tal, e a gente foi. E eu fui esperando encontrar aquele personagem do Tiririca, né? E teve uma hora lá, sabe Deus por quê? O artista, certo? Tiririca, ele parou e disse que ele se tornou Tiririca porque ele era dono de um circo, e aí ele estava num determinado estado lá da região norte do Brasil com esse circo, aquele circo mambembe, aquele circo tomara que não chova, né? Porque se chover molha todo mundo que está dentro, e ele teve um problema lá e tocaram fogo no circo dele. Literalmente ele usou essa expressão: queimaram o meu circo pegou fogo. Ele brigou lá com alguém, o cara foi lá e tocou fogo, e ele voltou sem nada para morar em Fortaleza. E segundo ele contou lá no show, eu nunca me esqueço dessa história, um casal lá arrumou um quartinho para ele ficar, eu acho que ele era já casado, arrumou um quartinho para ele ficar lá, e ele começou a se apresentar em festas, e foi daí que o cara que era o palhaço de circo, dono de um circo Mamembe, acabou estourando e gravando Tiriri, gravando Florentina e fazendo show, enfim. E isso me impactou muito na época que eu escutei essa história. Eu estava num show de humor, estava tomando cerveja lá, brincando, mas me impactou muito.
E por diversas vezes na minha vida, eu me lembrei dessa história do circo pegar fogo. O tempo foi passando e em muitos momentos eu tive que tomar decisões, muitos momentos da minha vida, eu tive que tomar decisões muito complicadas. Algumas vezes por pura e simples falta de opção. Aí eu costumo dizer que não é nenhuma decisão. Você não tem opção, você vai no bolo. E outras vezes eu tinha opções e tive que me aventurar. E em todas essas vezes, essas situações, ou o circo pegou fogo, ou eu tive que tocar fogo no circo. O que é que significa isso? Ou o circo pegar fogo, ou eu ter que tocar fogo no circo. Existem momentos na nossa vida que para nós podermos progredir, nós temos que deixar o que temos para trás. Eu estou falando isso em termos profissionais. Para você poder progredir, para você poder alcançar um objetivo, e progredir não é necessariamente melhorar financeiramente. Eu vejo que muitas pessoas elas confundem sucesso, elas confundem realização com ganho. É óbvio, se você pode ter o sucesso profissional e ter a grana no bolso, é óbvio. Ninguém é hipócrita não, dinheiro não traz felicidade. Eu costumo brincar e dizer, dinheiro não traz felicidade, mas compra de azepam. E isso em tom de pilhéria, isso em tom de brincadeira, é óbvio. É claro que é bom você ter a grana para pagar as contas, mas não necessariamente as pessoas que ganham mais, elas são necessariamente as mais realizadas financeiramente. Eu conheço gente que tem muita grana, riquíssimo, que vive na base de ansiolítico, que vive na base de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para se equilibrar, remédio para não ficar desequilibrado, inferno. E conheço gente que não tem nem tanta grana assim, que tá ali remediado, que tá porra sorrindo pelos lados e arrumando tempo para fazer milhares de outras coisas. Então, todas as vezes que você, na sua vida, pensar em progredir, dar um passo a mais, você vai ter que queimar o circo. Ou por falta completa e total de opção, ou porque senão você não progride. Nós temos uma tendência natural a ficarmos presos à realidade que nós estamos, por pior que seja essa realidade, porque é a que a gente conhece, é a que a gente controla. E o que está lá na frente, que muitas vezes é aquilo que nós desejamos, é imponderável, você não controla. E nós temos aversão ao que nós não controlamos. Muita gente, inclusive, se angustia por não controlar o que vai acontecer amanhã, então eles preferem ficar presos nisso aqui. Se você precisa hoje dar um passo a mais na sua vida, e você insiste em ficar preso à segurança do que você já tem, esse passo nunca vai acontecer. Às vezes você vai estar com um pé lá, um pé aqui, você vai acabar caindo e perdendo os dois. Eu, por exemplo, eu fui durante um tempo da minha vida professor de história. Nem todo mundo sabe disso. Eu fiz o meu curso superior de Direito já como professor de História. Foi minha primeira graduação. E enquanto professor de História, eu peguei o período áureo dos vestibulares, não é como é hoje. Antigamente só tinha vaga mesmo para Direito, Medicina e Engenharia, federal, estadual, e olha lá, eu peguei o período áureo dos vestibulares. Eu fui professor de grandes cursos pré-vestibulares. Eu fui professor dos maiores cursos pré-vestibulares, professor de primeiro, segundo, terceiro ano de ensino médio. Eu dava aula de domingo a domingo em turmas de terceiro ano. E aí eu terminei meu curso de Direito e eu já comecei a dar aula de Direito, eu ainda estava na graduação. Eram outros tempos, tá? Tempos irresponsáveis, eu estou falando isso dos anos 90. Quando eu estava ali no sexto, sétimo período de faculdade, eu comecei a dar aula para o pessoal que quer fazer concurso para a PRF. Eu devo muito início da minha vida profissional, enquanto professor de Direito, eu já era professor de História, a um cara chamado José Janguier Bezerra Diniz. José Janguier Bezerra Diniz hoje é o dono do Grupo C Educacional, Faculdade Maurício Nassau, Joaquim Nabuco. Ele era meu professor na Federal, na Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele era professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E ele é do interior também, da Paraíba, enfim. E um dia a gente conversando lá, trocando uma ideia lá, e eu disse que era professor de História. E ele me convidou para dar aula num curso que ele tinha chamado Birô Jurídico, que era de preparação para o concurso da PRF. Eu, no sexto período de faculdade, fui. E aí, quando eu terminei o meu curso de Direito, eu estava naquela história. Eu estava no auge enquanto professor de História e começando a dar aula de Direito. E nesse momento eu tive que fazer minha primeira escolha.
Eu tive que profissionalmente escolher se eu queria manter a segurança do que eu estava ali. Eu tinha, literalmente, eu me lembro que naquela época a aula de colégio começava às 7h10 da manhã. Eu tinha de 7h10 a 1 da tarde, de 1h30 da tarde até às 6. Se eu não quisesse assistir a aula de noite, eu ainda tinha vaga para dar aula de noite, sábado, domingo. Eu estava chegando a hora que eu dizia que eu não queria mais aula, que eu já tinha muitas aulas para dar. E aí eu tive que fazer essa escolha. E eu fiquei um tempo da minha vida, logo depois que eu me formei, dando aula de história de manhã e de tarde e de direito à noite. Ou aula de direito de manhã, de história tarde e noite. Comecei a ser contratado por cursos aqui do Recife, ATF, Espaço Jurídico. E eu não estava fazendo bem uma coisa nem outra, eu estava feito pato. Eu nem andava direito, nem voava direito. E aí eu disse, cara, eu não vou ser nenhuma coisa nem outra, eu vou ter que queimar o circo. E aí eu pedi demissão de todos os cursos pré-vestibulares e de todos os colégios que eu trabalhava. Inclusive, eu trabalhava no que hoje é a Escola Conecta. Na época era BJ Colégio e Curso, que era da esposa até hoje de Janguier. E eu tinha a carga horária fechada de história, eu era um dos principais professores de história. Eu dava todas as aulas de história moderna e contemporânea, era eu que dava, era eu, o professor André Carneiro, a professora Silva Meira e o professor Amaral. A gente dividia as 4 partes da história. E eu queimei o circo. Cara, o que teve gente que me chamou de doido na época. Eu, autor de apostila de história, trabalhando para empresas que faziam apostila que vendia no Brasil todo, tal. E eu queimei o circo aqui. Eu queimei dessa vez porque eu quis. Eu fiz uma escolha. Eu percebi que eu não conseguia estar com os 2 pés em 2 canulas diferentes. Eu ia cair e ia me afogar. Mas já teve momentos da minha vida que eu não tinha como não seguir adiante, porque queimaram o meu circo. Eu tive uma editora, eu e Maurício, que é meu sócio aqui no Jus 21, a gente montou uma editora chamada Editora Armador. E assim, era meu grande sonho, era meu grande projeto. Eu dava aula de direito e trabalhava na editora de madrugadas. Eu, durante 2 anos, 1 ano, eu dormia 3 horas por noite, 4 horas por noite. Cansei de trabalhar, começar a trabalhar sexta-feira, 9 horas da noite, e terminar domingo, 7 horas da manhã, para poder fazer o meu vadimeco de outras pessoas e uma série de coisas que não interessam aqui. Eu e Maurício, a gente confiou muito em alguém e, bicho, assim, tiraram da gente covardemente a editora. Eu tinha 9 livros publicados, tiraram 8 dos meus livros. Tiraram mesmo, assim, tiraram do contrato dos meus livros e descontinuaram os livros e até os arquivos apagaram. Eu só consegui salvar o meu vadimeco. Só deu para salvar um, eu escolhi salvar o meu vadimeco. E assim, as pessoas que fizeram isso tinham certeza que tinham acabado com a gente e chegaram pra gente e disseram, pronto, agora vocês não vão ser mais empreendedores não, vocês vão trabalhar para mim de novo, continuar trabalhando pra gente, como empregados, que era o que a galera queria lá. Queimaram o nosso circo. E aí a gente tinha 2 opções, baixar a cabeça e voltar a trabalhar e dizer, beleza, a gente se lascou, vocês venceram, vamos lá, vamos baixar a cabeça aqui e vai ser do jeito de vocês e vocês vão continuar crescendo para cima da gente, ou meter a caixa dos peitos. Aí não fui eu que queimei o circo, queimaram para mim a revelia da minha vontade. E a gente meteu a caixa dos peitos. E aconteceu isso uma série de outras vezes na vida. E quando a gente meteu a caixa dos peitos, a gente foi lá, honrou nossos contratos, terminou nossos contratos, a gente saiu, enfim, e veio o Jus 21. Surgiu o Jus 21. E todas as outras vezes que eu queimei o circo, ou queimaram o circo sem eu querer, eu não tinha a mínima certeza se ia dar certo ou errado o próximo passo. Mas eu sempre tive uma certeza. Ou eu não tinha opção nenhuma e tinha que dar o passo, porque ficar parado não é opção. Escuta o que eu estou dizendo, principalmente para você que está começando na advocacia, para você que está pensando em estudar para concurso público, ficar parado não é opção. A opção, quando queimam o seu ciclo, a única opção que você tem é dar o próximo passo. É seguir adiante. E outras vezes, eu dei o passo porque eu quis.
Porque eu achei que ficar numa situação só, nada é imutável, cara. Nada dura para sempre. Não existe lágrima que nunca seque e sorriso que nunca passe. Os grandes profissionais de hoje não serão necessariamente os grandes profissionais de amanhã, porque o que eles estão fazendo pode mudar. Veja, eu era um dos maiores professores no sentido de aulas, de quantidade de aula e de aluno, de pré-vestibular. Eu me lembro que dia de prova de vestibular a gente ia comentar as questões de história e as pessoas paravam para ouvir o que a gente dizia. Hoje em dia essa realidade nem existe mais. Então tem alguns momentos que a gente tem que ter a coragem de dizer, cara, se eu não der o próximo passo, se eu não progredir, se eu não queimar o meu circo que eu já tenho e der o próximo passo, o tempo vai me cobrar. E o tempo cobra. Então o que é que eu tenho para dizer para aqueles que disseram, Giovanni, e aí? Eu acabei de passar na OAB. Eu acabei de receber a minha carteira da OAB. Eu faço o quê? Cara, nesse caso, já queimaram o teu circo. Tu não tem opção. Você não pode ter dúvida porque você não tem opção. Ficar onde você está não é uma opção. Para você que é jovem advogado, você tem 5 anos para formar a sua base profissional, não mais do que isso. Eu digo isso porque eu convivo há 25 anos com jovens advogados. Eu tenho um grande exemplo, 2 grandes exemplos que trabalham hoje comigo. Professor Diogo Toscano e professor Felipe Menezes. Ambos foram meus alunos. Toscano, ele deve ter 6 anos de OAB, 7 anos de OAB. Trabalha comigo há 5, pelo menos, que eu me lembre. Toscano trabalha comigo pelo menos há 5 anos. Escreve livro comigo, me ajuda na elaboração dos meus materiais. E quando Toscano passou na OAB, Toscano virou para mim e disse, e aí, Giovanni? Eu digo, e aí o quê? Tu tem opção? Tu é novo, cara. Meta a caixa dos peitos. Vai estudar o que tu não estudou. Vai fazer uma pós-graduação. Vai dormir abraçado com um livro e acorda abraçado com um livro. Faz amizade ou proximidade com quem tem mais experiência do que você. Vai advogar. Trata teu cliente como se você estivesse tratando alguém do teu maior apreço. Não interessa se aquele teu cliente, ele tem ali um processo de aposentadoria de 10 mil reais para você fazer, ou uma ação que tu vai cobrar 50 mil reais de honorário de partida, cara. Bota esse teu cliente no braço e mostra para ele que tu é capaz de cuidar do que ele está ali constituindo como advogado. Mas, Giovanni, vai ser difícil? Vai. Mas pior é tu ficar parado. Eu me lembro como fosse hoje essa conversa. E hoje Toscano é um dos grandes advogados que fazem sustentação no STJ. Eu estou cansado de, no final do dia, receber ligação do Toscano, professor, vai sair uma jurisprudência do STJ amanhã que vai dizer mais ou menos isso. Eu sei porque eu fiz a sustentação. Ele trabalha com meu amigo Gomes, grande advogado, antiguíssimo. Gomes e Serralho, lá de Brasília. O professor Serralho também é conhecidíssimo. Toscano conseguiu trabalhar com os caras lá como advogado e comigo como professor. Fazendo o quê, bicho? Porque no caso dele, ele não tinha mal o que fazer. Ele estava com a carteira da OAB na mão. Ele ia fazer o quê? Ele ia ficar parado? Ficar parado não é opção. Queimaram o circo dele, acabou. Passou faculdade, passou OAB, passou a porra toda. Agora está com a carteira, tu é jovem advogado, é 5 anos. E ele cumpriu o prazozinho de 5 anos para formar a base dele. Mesma coisa Felipe. Felipe foi meu aluno de turma presencial de 2ª fase. Felipe é professor de Direito Civil e Consumidor de Jus 21. Eu vi Felipe numa salinha pequenininha, com mais 3 sócios. Só tinha uma mesa. Quando era para atender o cliente de Felipe, Felipe sentava. Quando era para atender o cliente dos outros sócios, os outros sócios sentavam. Com janela aberta, quando não tinha ninguém, para poupar o ar-condicionado. E o que o cara fez? O cara escolheu um ramo para se especializar. O cara foi fazer pós em Direito do Consumidor. O cara se abraçou e se abufelou com o que podia. Felipe hoje é meu advogado, é advogado do Jus, é advogado de Maurício, é advogado de diversas outras empresas aqui no Recife. E independente de qualquer coisa, se eu ligar para Felipe, a hora que for, Felipe, eu tô com essa bronca. Cara, Felipe me trata como muitos dos meus... Felipe é meu advogado. Mas Felipe me trata como muitos dos meus melhores amigos não me tratam. Ele não tinha opção. Era isso ou isso. Mas algumas pessoas precisam ter a coragem de dar o próximo passo. Algumas pessoas precisam ter a coragem de queimar o circo. Eu, com
com essa abertura desse novo ciclo de concurso para a polícia, edital de Pernambuco, edital do Ceará, o governador anunciou hoje, edital do Piauí, que está para sair aí, enfim. Distrito Federal, Santa Catarina, eu tenho visto muita gente chegar e dizer assim, Giovanni, eu estou no emprego. Teve uma menina que eu conversei com ela agora, na da tarde. Eu liguei para muita gente hoje, né, por causa do FIOS 21 aqui, da mentoria, enfim, do curso FIOS 21. E ela, Giovanni, eu estou no emprego. Eu sempre quis ser polícia. Eu sempre quis ser agente escrivão de polícia. Mas eu estou no emprego hoje. E eu não sei. Eu disse, tu ganha quanto nesse emprego? Ela disse, eu ganho 3 mil reais. É o salário que sobra no final do mês, é 3 mil reais e tal. Eu digo, esse emprego que você está hoje é de quê? Ela disse, eu trabalho num shopping e tal, falou o nome da loja lá, gerencia tal coisa no shopping. Eu digo, certo. Se amanhã vier uma nova pandemia, que Deus o livre e guarde, e o shopping fechar, teu emprego está garantido? Ela disse, não. Vão ter que queimar teu circo. E aí você vai ter que correr atrás do que der. Hoje, você pode correr atrás do que você quer. Aí ela disse, tu tá dizendo para eu pedir demissão? Eu digo, não. Tu trabalha de que horas a que horas? Ela disse, eu abro de 10 e largo de 16. Às vezes saio 17 horas. Eu digo, e tu não consegue estudar para ser agente escrivão de polícia? Ela disse, não, Giovanni, é porque eu chego em casa cansada e não sei o quê. Às vezes eu chego em casa às 5h30 da tarde, aí sabe como é. Eu digo, me desculpe. Você está com medo de queimar o teu circo. Porque isso não é desculpa, não. Eu estou te dando um cronograma aqui, com as aulas do FIOS 21, que tu tem que estudar 2h30 de segunda a sexta. Tu quer me dizer que tu entrando no shopping 10 horas da manhã, largando 5 horas da tarde, tu não tem 2h30 para estudar? Aí eu disse, deixa eu te fazer um desafio. Abre o tempo de uso do teu celular aí e vê quanto tempo tu usou em média nesse mês. Não, eu disse, abra. Ela estava usando uma média de 4h30 por dia de celular. E ela não tem 2h30 para estudar? Isso é medo de queimar o circo. Só que aqui ela pode, ela tem a opção. Ninguém vai ser irresponsável de chegar chutando o pau da barraca do emprego. Mas, cara, tem horas que você tem que fazer uma escolha do que você quer. Nenhum concurso para agente escrivão vai pagar menos do que 3 mil reais líquido. Nenhum. Delegado de polícia, se estiver ganhando ruim, vai estar ganhando 20 mil líquido. E eu vejo jovens que não tem um cocris para dar de comer, que só tem as contas dele, as farras dele e a prestação do carro. Eu vejo jovens se matando de trabalhar como advogados associados em escritório para ganhar 1.800, 2 mil reais por mês. E o cara não tem coragem de queimar o circo e dar o próximo passo na vida dele. Eu falei com outro pelo direct. Eu disse, cara, tu tem plena condição de estudar e virar delegado. Ele disse, não, mas se eu trabalhar aqui, se eu não fizer um negócio de noite e tal, eu não pago aqui a prestação do meu carro. Eu digo, cara, anda de ônibus. 1 ano, 2 da tua vida, anda de ônibus, bicho. Se o problema que tá atrapalhando tu queimar o teu circo, dar o próximo passo, estudar para virar delegado de polícia, é a porra da prestação do carro, devolve o carro ao banco. Não arranca pedaço andar de ônibus, não. Nós precisamos, às vezes, ter a coragem de fazer as nossas escolhas. Porque senão vai chegar uma hora que tu não tem opção, porque vão queimar o circo para você. E isso vai acontecer, você tenha 20, 25, 30, 40, 45, 50, vai acontecer. O que você não pode é ficar parado. Se já queimaram o teu circo e tá perdido, perdido por 1, perdido por 100. O que tu não pode de novo é ficar parado. Ah, Giovanni, mas o medo me paralisa. Ok. O medo lhe paralisa. E tu tá esperando que chegue um príncipe encantado ou uma princesa encantada e te tire desse medo paralisante e te mostre o caminho? Isso não existe. Se alguém chegar te dando um caminho fácil para superar esse medo, é estelionato.
Acredite no que eu estou dizendo, é estelionato. Não existe essa pílula mágica que o medo que me paralisa, eu vou tomar uma pílula mágica e meus problemas vão desaparecer. Eles não desaparecem. Problema é um bicho remoso. Não vai embora por si só nunca. A bondade do Papai do Céu ajuda. Mas o problema mesmo não vai embora por si só, não. Ficar parado é pior do que queimar o circo. Já aconteceu também eu ter um aluno que ele passou na OAB comigo, fez segunda fase da OAB, recebeu a carteirinha da OAB, e o cara trabalha com um negócio que não tem nada a ver com direito. E o cara é apaixonado pelo que ele trabalha. Já está apaixonado mesmo. Vou dizer o que é, não vou estar entregando a pessoa, não. O cara é apaixonado por comprar e negociar e vender gado. Gado, ovelha, boi. Ele faz isso, ele viu o pai dele fazendo quando ele tinha 12 anos de idade, o pai dele morreu, ele tinha 17 e continuou fazendo. E o cara faz isso magistralmente. É reconhecido, é honesto, todo mundo gosta do cara, tal. Aí ele chegou pra mim, a gente conversando, né? Eu vendo um bichinho, acabei negociando um bichinho com ele. E ele foi meu aluno, tirou a carteira da OAB, estava pensando em botar um escritório. Estava pensando em deixar esse negócio de gado, tentar advocacia e tal. Aí eu disse, cara, toda a minha vida, eu vi você, quando a gente senta para conversar, você morto e rasado, não é porque o Nelore, a Vacagi, não sei o quê, e tu comprou teu patrimônio, tu pagou tua faculdade, tu novo, menino novo, 18, 19 anos, pagou a faculdade todinha, teu pai morto, pagou a faculdade todinha, negociando bicho. Todo mundo te respeita isso, por que é que tu quer o direito? Eu disse, não, porque às vezes a gente quer ser mais respeitado na sociedade. Eu digo, cara, para. Tu tem um segmento que tu é bom pra caralho. E tu tá preocupado com que vão te respeitar mais por ser advogado ou deixar de ser. Não, é porque eu só vivo com roupa suja. Eu digo, quem não quiser conviver com você com roupa suja, que ele traga uma roupa limpa dentro do presente, cara. Sucesso não tá em as pessoas olharem pro teu carro. Sucesso não está em as pessoas olharem para a tua roupa. Sucesso não está nas falsidades do Instagram, que todo mundo é alegre, feliz e chapado. Está todo mundo chapado, está todo mundo feliz. Sucesso é tuas contas pagas, teus objetivos alcançados, tua casa protegida e tua feira feita. Sucesso é tu poder chegar e fechar a porta da tua casa, da tua chácara, do teu sítio, do teu apartamento, do teu kitnet, do que for, seja próprio, seja alugado, botar a música que tu quer ouvir, tomar a tua cerveja e se sentir bem. É isso que deve pautar as tuas escolhas. E quando você não tiver escolhas, é isso que deve pautar para te motivar a chegar lá. Se já queimaram o seu circo, se tu não tem mais o que fazer, cara, não se permita ficar parado. Ah, Giovanni, mas se eu der mais um passo pode dar errado. Não já deu! Não já deu, porra! Se der de novo, já deu. Perdido por 1, perdido por 100. E se você pode escolher dar mais um passo, reflita se vale a pena não ir em busca do que você quer, se vale a pena não dar um passo em busca do seu progresso, porque para você é mais cômodo estar preso ao circo em que você está. Não seja irresponsável. Nunca haja por impulso, mas não seja covarde. Se você tem um sonho e você tem condições de realizá-lo, porque não é, eu sonho ir para a Lua, ninguém tem condição de ir para a Lua agora. Aí é ser viajado. Mas se você tem um sonho e você tem condição de realizá-lo, vá atrás. Seu negócio é a advocacia, você quer advogar, bicho, o que vai trazer cliente para você não é teu escritório ser no shopping, o que vai trazer cliente para você não é o teu carro, seu carro do ano, tu devendo 72 prestações, isso é ilusão. Isso é ilusão. Quem vai atrás disso é um péssimo cliente. Quem contrata advogado, porque o escritório dele é no shopping e ele tem um carrão, normalmente dá trabalho para pagar os honorários. Sabe quem é o cliente que vai fazer a tua base?
Aquele cara que chega no seu escritório com vergonha, que ele não entende porra nenhuma de nada. E ele pede desculpa a você por estar lhe contratando para defender o direito dele. Doutor, o senhor me desculpa, é porque eu não entendo. Dê esse cara o tratamento que ninguém vai dar. Trata esse cara com a dignidade que todas as pessoas merecem. Dê o seu melhor, independente do honorário desse caso aí, ser R$1.000. Porque ele vai multiplicar. E o granão que tem muito dinheiro vai chegar para você também. E aí depois você vai poder escolher se você quer ter um escritório no shopping, porque você tem condições de escolher se seu escritório vai ser no shopping ou não. Quando você disser que vai ligar para um cliente, ligue. Quando você disser que vai resolver a bronca de um cliente, resolva. Ou diga a ele, olha, eu vou tentar. Nunca prometa aquilo que você não pode entregar. A sociedade que nós vivemos hoje está perdendo uma das coisas que talvez sejam a base de qualquer profissional e vai daqui a milhares de anos vai ser o aperto de mão e o olho no olho. Se você apertar a mão de um homem ou de uma mulher e olhar no olho dela e dizer, eu vou tentar, tente. Porque o frustrado com o seu trabalho, ele afasta 10 clientes seus. O feliz com o seu trabalho, ele traz mais um. E é melhor somar mais um do que perder 10. Se você escolheu o concurso público, se você escolheu aproveitar essa grande janela de oportunidade de ser polícia, abrace isso. Não importa se isso vai representar, você não vai ter férias, que você não vai sair, não vai viajar. Abraça, cara. Mas não abraça só porque tá na moda, não. Abraça porque é teu sonho. Porque é isso que tu quer. Bicho, vocês não imaginam as histórias que eu escuto aqui no Jus 21. Eu falei na live anterior, que era específico de polícia, eu passei a tarde hoje ligando por meus alunos que não mandaram as fichas para eu poder dar um reforço no que eles precisarem. Teve aluno que chorou no telefone comigo hoje, cara, à tarde. Vocês não imaginam as histórias de superação que eu conheço. Vocês não imaginam aluno que eu tenho que fez direito numa faculdade que tinha que pegar 2 horas de ônibus para chegar. E eu não estou falando 2 horas de ônibus dentro da cidade, não. Eu estou falando daquelas ônibus de prefeitura que sai da praça da prefeitura 4h30 da tarde e chega na porta da faculdade 6h30 da noite e termina a aula 10 horas, o ônibus volta, o cabo chega meia-noite, 1h da manhã. Vocês não conhecem o tanto de casos de gente que eu conheço que o tempo que tinha para estudar era voltando da faculdade, eu indo no ônibus e voltando com a luz do celular dentro do ônibus em estrada. Estrada de sertão, interior. Vocês não conhecem o tanto de gente que eu já vi história do cara largar do trabalho, levou a quentinha do almoço, almoçou, largou do trabalho e foi para a faculdade. 8h30 da noite, morrendo de fome, os colegas tudo comendo coxinha e brownie, não sei o quê, e ele sem um puto no bolso, sem R$1 no bolso, morrendo de fome, vendo os colegas comer, e o caba lá, para chegar em casa 10h30, 11h da noite, para comer alguma coisa quando tinha. E esses caras, porra, vão e fazem abraço e dão o máximo. Aí eu vejo o neguinho chegar e dizer assim, não, é porque eu não tenho 2h30 de noite, é porque se eu me dedicar aqui e for pagar um curso, eu vou deixar de pagar a prestação do carro. Cara, se tu tem condições, esses caras aí queimaram o circo deles, eles não tinham mais nada a perder não, era isso. Mas se você tem por onde, cara, se você tem opção, não tenha medo com responsabilidade, claro, de queimar o circo que você tem. Eu conheço um caso de um aluno que esse cara passou fome e dormiu nas ruas de Fortaleza. Porque ele passou no concurso para a Polícia do Ceará, Polícia Civil do Ceará, em 2011, se eu não me engano. E chegou uma hora que ele não tinha mais de onde tirar dinheiro e não estava conseguindo emprego, enquanto ele não foi chamado para o curso de formação. O cara dormia na rua, tomava banho na rodoviária e passava fome. Esse cara queimaram o circo para ele. Ele não tinha o que fazer. Mas olha o tanto de pessoas que estão me assistindo agora que têm opção. Que podem ir em busca do seu sonho, podem ir em busca do seu progresso. E de novo, o progresso não é necessariamente dinheiro no bolso. Que bom que seja. Mas não fazem porque estão com medo. Porque não querem dormir menos, porque estão dizendo que estão cansados, que as coisas são... Bicho, tudo é desculpa. Então pondere.
Se você hoje pode queimar o circo que está para trás, e com consciência e sem irresponsabilidade, e em busca de um progresso na sua vida pessoal e na sua vida profissional, pondere por que você não está fazendo isso. Por que você não está indo atrás? Se você hoje está começando na advocacia e você não respondeu a mensagem daquele seu cliente humildezinho ali que vai deixar R$ 500 no final, pondere se você não está agindo errado. Se você quer ser profissional de qualquer área e não estuda todos os dias o que você se propõe a ser, pondere se você não está fazendo errado. Porque acredite, cedo ou tarde, o circo queima. E se queimar sem a gente querer, é foda, porque fica sem opção e tem que dar o próximo passo, que queira ou que não queira. Mas se você tem opção, você pode construir uma nova realidade, ainda que tenha que deixar a anterior para trás. Não deixa o medo de tirar isso, não. Às vezes, queimar o circo é um bom passo a dar na vida. Deixa eu abrir aqui os comentários. Eu tive que fazer essa live para responder as pessoas. Eu não podia mandar uma resposta individual para cada um. Como eu disse, que a responsabilidade de responder perguntas desse tipo no direct é uma responsabilidade muito grande. O tempo nem dá, o áudio que eu mando lá não dá. Mas eu estava com vontade de fazer essa live desde a semana passada. E eu acho que a resposta está dada. Para quem me perguntou, acho que a resposta está dada. Acho que é o que eu acredito. Giovanni, você é o senhor da razão? Não. Sou não. Você tem a resposta para todos os problemas do mundo, tem a resposta nem para os meus problemas. Mas eu tenho uma certa experiência. Como ser humano, como pai de família, como professor, como alguém que acompanha aqui diuturnamente os meus alunos de OAB, de polícia. Então eu trouxe a experiência que eu tinha para passar para vocês. Pensem, vocês não precisam concordar comigo não. Mas pensem, reflitam, vejam o caminho da vida de vocês. Porque afinal, só vocês podem trilhar esse caminho. Beleza? Um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço. Se você acha que essa live é importante para outros colegas, manda para os teus amigos, aí deixa um comentário, isso ajuda, depois que a live está postada, isso ajuda o Instagram a mostrar essa transmissão para mais pessoas. Valeu? Boa noite, galera.